Pessoal, tem que trabalhar aqui segundo o regimento interno, distribuição. E podem ter certeza, não apenas por estar presente, os artigos que aqui nós vamos discutir, na figura editalícia de vocês, mas também por ser um tema altamente caro, altamente visado pelo tribunal, merece sim essa aula toda a atenção dos senhores. Ao material, vamos lá, vamos começar a discutir aqui agora justamente a figura da distribuição, senhores. Os feitos. Quando a gente fala em feitos, estamos falando demandas originárias, recursos, serão classificados na forma dos atos normativos específicos e distribuídos. Senhores, artigo 68 meramente indicativo, tá? O que ele está dizendo é, pô, os feitos têm que ser distribuídos. E a distribuição pressupõe que a gente direcione determinado feito, recurso, processo originário, a um desembargador, que será ali o relator, compondo ele determinado órgão colegiado. E a partir daí nós já sabemos, inclusive, não apenas quem é o relator desse feito, mas também a qual órgão colegiado foi distribuído. Isso que aqui se inicia, demanda originária ou recurso perante o tribunal. Bom, aí nós temos, como o 68 é mero indicativo, o 69 sim, trazendo questões que são altamente relevantes, observem. Vai me dizer o artigo 69 que é distribuição realizada sob supervisão do primeiro vice-presidente será efetuada diariamente, dentro do horário aqui compreendido, de 8 às 18. E será não facultativamente, mas será realmente realizada por um sistema eletrônico, de modo a assegurar, em relação à divisão do trabalho, uma situação equitativa e racional, observando princípios de publicidade, alternatividade, sorteio, podendo ser objeto de fiscalização. Senhores, entendam aqui o que a gente está trazendo dentro desse artigo 69. Alguns elementos altamente relevantes e que podem compor questão de múltipla escolha, sim. Primeira coisa que nós vamos definir aqui. Falou o ato de distribuição, falou o primeiro vice-presidente. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, senhores, é composto de um presidente, de um corregedor-geral e de 3 vice-presidentes. E dentre os vice, quem cuida de todo o aparato acerca da distribuição é o primeiro vice-presidente. Já coloquem isso, por gentileza, dentro aí da alma dos senhores em termos de estudo, e é por isso, ao material que nós temos aqui devidamente fatiado e equacionado esse artigo 69. Por favor, sob supervisão de quem, senhores? Do presidente? Do corregedor? Não. Falou distribuição, você vai imediatamente linkar com a figura do primeiro vice-presidente. E é interessante que esse artigo 69 coloque para a gente uma figura aqui posta de que essa distribuição será feita todo dia. Claro, dias úteis, digamos assim. Por que há essa premência? Por que a gente coloca isso em termos de regimento interno? Porque, só fazendo aqui uma devida análise histórica, tá? Priscas eras, antigamente, alguns tribunais não faziam, pasmem, distribuições diárias, só de questões de urgência. O que é muito complexo quando a gente observa, o próprio Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, né, a gente lida também com o regimento interno, TRT. Então, cara,
É altamente relevante que o 69 coloque hoje que essa distribuição é diária, porque alguns tribunais antigamente faziam uma ou duas vezes por semana, pasmem, mas isso priscas eras, tá? Não. É direito do cidadão, do jurisdicionado, que ele tenha imediata ciência, apresentado um feito de distribuição, de quem será ali o relator, inclusive para direcionamento, se for o caso, de peticionamentos de urgência. Porque pode ser que ao dar entrada nesse feito, sendo ele distribuído ou retido na distribuição, digamos assim, no dia seguinte eu tenha que solicitar uma medida de urgência. E aí, se ele não foi distribuído, eu não tenho ciência ainda de quem é o relator. Por isso, não se retém nada para a distribuição. Chegou determinado feito, recurso ou processo originário, hão de ser distribuídos, e essa distribuição é realizada diariamente, de 8 às 18, como aqui esse artigo 69 coloca para a gente. Portanto, a frequência da distribuição. Senhores, forma, sistema eletrônico, tá? Nós queremos que dentre os desembargadores que são competentes para determinado tipo de feito, que todos tenham ali a mesma carga de trabalho. Então, a distribuição, que é, em regra, feita por sorteio, há de ir gerando essa visualização de uma equitativa e racional divisão do trabalho entre os desembargadores competentes para esses tipos de causas, esses tipos de feitos. E aí o sistema eletrônico hoje é imprescindível, porque através de cálculos, algoritmos próprios, o que a gente tem é o próprio sistema verificando, né, a quantidade de processos de cada desembargador automaticamente e gerando a figura dos atos de distribuição, de novo, para uma equitativa e racional divisão do trabalho. Claro que existe, e aqui fala também essa parte da distribuição, algumas situações de distribuição por dependência, aonde um feito, um recurso ou um processo originário se inicia no tribunal, já direcionado a um determinado relator, porque ele já é o responsável por algum processo ou já atuou nesse processo, beleza? Ótimo. Então, aí eu tenho uma distribuição por dependência. O sistema vai compensando dentro de uma linha de tempo de tal forma que ao final de um determinado período de tempo haja realmente um equilíbrio em termos de número de processos dentro das respectivas classes para todos os desembargadores. Por isso que ela realizada, julgou, por um sistema eletrônico, tem como objetivo assegurar a equitativa e racional divisão do trabalho. Princípios, publicidade, porque nós temos a veiculação no diário dos feitos que são distribuídos no tribunal. Alternatividade, quando se faz distribuição alternativa, perdão, nessa alternatividade, na verdade ele é randômica, como a gente fala no mundo, né, do sistema de informação. Porque ela é randômica, primeiro ela vai para esse, depois vai para esse outro, chega outro, vai para esse. E isso é meio aleatório, por quê? Porque se dá através, pode julgar aqui, de sorteio. Então, ao seguir esses princípios da publicidade, alternatividade e sorteio, nós preservamos situações de imparcialidade e, no final das contas, que haja uma equitativa e racional divisão do trabalho, em razão do ato de distribuição, podendo ser fiscalizada pelo interessado ou por eventuais outros que aqui estejam nominados, inclusive o próprio Ministério Público. Portanto, senhores, esse artigo 69, notadamente aqui o caput dele, é altamente relevante aí no estudo dos senhores e é por isso, vamos lá, que haveremos de falar que a supervisão da distribuição, tudo a respeito de distribuição, vai para o primeiro vice-presidente,
frequência diária entre 8 e 18, forma sistema eletrônico tendo como objetivo assegurar a equitativa e racional divisão no trabalho, levando em consideração princípios de publicidade, alternatividade e sorteio, permitida a fiscalização pelo interessado. Parágrafo 1º. Nós computaremos na distribuição mediante sorteio os feitos distribuídos em razão de prevenção ou vinculação, a fim de resguardar sua equânime uniformidade. Seguinte, como eu falei, existem alguns feitos que são distribuídos por dependência. Por exemplo, teve um desembargador que atuou em determinado recurso, em determinado processo. Quando do julgamento desse recurso, o ato decisório originário foi objeto de anulação, com o retorno dos autos à origem, para que o juiz de primeiro grau proferisse uma nova decisão. Foi feito isso. Recurso vai para o mesmo relator, porque ele já conheceu dessa causa, atuando como desembargador, relator. Então, essa demanda que se inicia, esse recurso que está sendo apresentado, já vai direto para ele. Aí entra o sistema eletrônico, que vai gerar o quê? Além dessa figura, desse direcionamento, um próximo que chegue, um sorteio, de tal forma que nós vamos compensando esses processos feitos, recursos, que são distribuídos em razão de uma prevenção para um determinado desembargador. Ele está recebendo mais processos naquele momento. Aí o sistema vai gerando compensação para que, ao final de um período de tempo, digo novamente, exista uma uniformidade no número de processos, levando em consideração a classe de cada um deles. Claro que isso não é tão perfeito assim, né, senhores? A esse desembargador, ao final de um período de tempo, tem 100, esse outro tem 100, esse outro tem 100 também não. Mas são pequenas diferenças que não são aqui tão impactantes dentro da carga de trabalho que cada desembargador tem na sua atuação jurisdicional. Por isso, novamente, julgou, essa lâmina aqui que reflete o caput do artigo 69 é fundamental para a prova de vocês. Parágrafo 2º. Nos meses de fevereiro a junho e de agosto a dezembro, que são os meses onde nós não temos as férias no tribunal, deverão ser corrigidas por compensação, no âmbito das câmaras, eventuais distorções decorrentes do sistema de distribuição, verificadas no semestre, de modo a equalizar as médias individuais, sem prejuízo da distribuição ordinária. O que é isso? Senhores, há, digamos assim, uma verificação semestral das distribuições realizadas dentro de uma determinada Câmara. Por exemplo, temos 5 desembargadores. Aí, semestralmente, nós vamos verificar quantos processos em média, quantos feitos em média, por dia, cada um deles recebeu, sendo possível uma compensação dentro da própria Câmara, semestralmente, de modo, de novo, a preservar um trabalho racional, equânime, entre todos os desembargadores. Parágrafo 3º. Os períodos de gozo de férias, férias-prêmio, compensação por dias de plantão e outros afastamentos previstos dos desembargadores serão considerados como atividade para fins de apuração da média diária de distribuição, devendo eventuais diferenças ser corrigidas semestralmente no âmbito das câmaras, de forma a manter a isonomia na média semestral de feitos distribuídos. O desembargador ficou de férias durante o período do semestre, gozou férias-prêmio,
teve dias compensados por ter ficado no plantão, esteve afastado por algum motivo previsto em lei. Isso é considerado como atividade, ok? E considerado como atividade, ele é utilizado esses dias de afastamento, por quaisquer desses motivos, no cômputo da média semestral. Eu não vou descartar esses dias no cômputo, eu estou incluindo, ok? Porque são considerados como atividade. Então ele ficou afastado 3 dias, né, no semestre. Não gozou férias, férias prêmio, teve um afastamento qualquer. 3 dias, beleza? Ótimo. Então esses 3 dias entra no cômputo da média. Nesses 3 dias ele recebeu algum processo? Não, não recebeu, beleza. Então tem que entrar no sistema de compensação, para que ao final do semestre todos tenham ali uma divisão equânime do trabalho. Atenção no parágrafo 4º, por gentileza, está aqui. A distribuição de... Senhores, percebam que aqui no parágrafo 4º nós estamos fazendo referência a algumas demandas, a alguns recursos. Tá? Vamos lá. Mandado de segurança, habeas corpus, agravo, pedido de suspensão de liminar, cautelar com pedido de liminar, pedido de concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal antecipada em apelação civil ou eventual outro processo urgente. A distribuição dessas demandas será feita imediatamente após realizados os ritos ou os atos de registro. Isso tudo a critério, adivinhe de quem? Do primeiro vice-presidente. Senhores, a distribuição é diária, como nós vimos, de 8 às 18. Só que bateu um habeas corpus. Um pedido de efeito suspensivo num recurso de apelação civil. Senhores, isso são matérias, entre todas as demais postas aqui de forma exemplificativa, são questões de urgência. De novo, são questões de urgência. E aí talvez tenham que ser decididas em questão de minutos. Sério. Ok? Nós já temos, por exemplo, uma situação de um mandado civil, por exemplo, de busca e apreensão, expedido já na mão do oficial de justiça para ser cumprido. Isso pode causar uma lesividade enorme à parte. Vamos entrar com recurso de agravo de instrumento e falar, pelo amor de Deus, relator, me dá o efeito suspensivo. Agora, em questão de horas, de minutos, porque senão eu vou tomar um prejuízo que não teria como depois ser devidamente reparado. Então, em razão dessa matéria ser uma matéria de urgência, o registro tem que ter, que são aqueles atos, como nós já vimos, de cadastramento, não é isso? Desse recurso, por exemplo, que aqui se inicia junto ao tribunal. Mas logo depois do registro, já vamos fazer a distribuição, encaminhando imediatamente ao relator, para que ele, se for o caso, já determine a medida de urgência. Isso tudo a critério de quem? Do primeiro vice-presidente, que inclusive há, na sua estrutura, entendam aqui, ele tem vários assessores, que há inclusive de verificar a figura da urgência para permitir essa imediata e urgente distribuição. Está aqui, senhores. Fiz questão de fazer para vocês uma lâmina, para que vocês possam melhor visualizar de forma exemplificativa, já que qualquer outro processo urgente também está sujeito a uma distribuição imediata. Mandado de segurança, habeas corpus, agravo, petição, pedido de suspensão de liminar, cautelar com pedido liminar, concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal antecipada na apelação civil. São processos, recursos, sujeitos a uma distribuição imediata. Após ultimados os registros necessários, a critério do primeiro vice-presidente.
Então, é altamente relevante esse parágrafo 4º. E por isso esse trabalho que aqui nós fizemos direcionado a você. Vamos lá. Parágrafo 5º, que tem mais coisas aqui. Esse artigo 69 é chave, viu, galera? Para a distribuição, nós observaremos o seguinte. Compensação, ela é feita em primeiro lugar. Em seguida, sorteio dos processos a todos os desembargadores, observada a ordem de antiguidade, redistribuindo-se aqueles relativos ao plantão de final de semana e feriados. Então vamos lá. O que deve ser observado para a correta distribuição? Compensação. O sistema lê isso em primeiro lugar, tá bom? Nossa, esse desembargador aqui precisa ter uma compensação, porque ele recebeu muitos processos. Então o sistema já começa a, ok? Não direcionar para esse, criando justamente essa compensação e a tentativa de manter uma equânime divisão no trabalho. Em seguida, o sistema vai fazer o seguinte, ó, nós excluímos isso aqui para compensação, então todos os demais desembargadores que incluem nessa matéria podem receber esse processo. Aí o sistema faz a leitura levando em consideração o quê? A ordem de antiguidade. Mas é necessário uma redistribuição dos processos apresentados ao plantão. Um determinado desembargador ficou no plantão esse final de semana, recebeu ali processos para despachar. Mas esses processos, no dia útil seguinte, devem ser distribuídos ou redistribuídos a outros desembargadores. Então, além de eu ter ali a distribuição em determinado dia, segunda-feira, dos processos que ali estão chegando e tal, beleza? Eu vou fazer também a distribuição ou redistribuição dos que foram apresentados no plantão do final de semana. Porque o desembargador que está trabalhando no plantão, senhores, recebeu em distribuição para fazer ali a decisão em urgência no plantão, só que depois ele vai botar para redistribuir ali para os demais desembargadores. Pegamos? Ótimo. E além disso, vamos lá. Processos jurisdicionais e administrativos distribuídos aos desembargadores integrantes do órgão especial e os processos jurisdicionais distribuídos aos desembargadores integrantes das seções cíveis serão compensados na distribuição das apelações a serem feitas nas câmaras na mesma proporção. Como assim, Ival? A gente tem um desembargador que atua no órgão especial, tá? Então ele recebe processo para ser relator no órgão especial. Só que ele também atua numa Câmara Civil. Os outros não. Só ele, dos 5 lá daquela Câmara, é que atua junto ao órgão especial. Então, olha só como que a gente tem que ter uma divisão equânime, equitativa e racional do trabalho. Se eu não levasse em consideração os processos que ele recebe como relator no órgão especial e fizesse a divisão dentro daquela Câmara igualitária, ele estaria trabalhando mais que os outros desembargadores, concordam comigo? Claro, Ival, porque ele teria na Câmara o mesmo número de processos dos demais desembargadores e mais aqueles que ele atua como relator no órgão especial. Então, quando um desembargador atua no órgão especial, quando um desembargador atua numa sessão civil, senhores, quando chega processo para ser distribuído na Câmara, notadamente a apelação, tem que ter uma compensação, porque senão ele trabalharia mais que os demais, perdendo essa forma racional e equitativa de trabalho. Por isso, o inciso 3º do parágrafo 3º, o inciso 3º do parágrafo 5º fala isso para a gente. E, além disso, para matar o parágrafo 5º, nós observaremos também compensação
nas distribuições de apelações, os processos distribuídos aos membros não natos do Conselho da Magistratura, porque no Conselho da Magistratura ele também terá ali uma outra carga de trabalho, exceto recursos administrativos interpostos de ato de comissão examinadora de concurso e comunicações de suspeição. E sem prejuízo da fiscalização pelo interessado, é proibida durante a distribuição interferência indevida de qualquer pessoa. Senhores, a gente quer sim que a gente tenha, tá? Toda a lisura possível e imparcialidade na atuação dos membros do tribunal. E quando nós não tínhamos sistema eletrônico, tá? Quando nós não tínhamos sistema eletrônico, era muito possível interferências externas na distribuição. E um determinado recurso ou processo originário sendo distribuído a um desembargador específico, direcionado, burlando o sorteio por um eventual interesse escuso, por um conchavo entre algum membro do Poder Judiciário, coisas potenciais, e uma das partes ou seus advogados. Com o sistema eletrônico, isso é muito minimizado, mas ainda assim, existem possíveis brechas que podem, afetando essa distribuição por sorteio, direcionar a um desembargador de uma forma maldosa, de uma forma a perder a figura da imparcialidade de determinado recurso, por exemplo. Então, vai dizer o inciso 5º, vamos lá. Eu permito a fiscalização, mas durante a distribuição é proibida qualquer interferência indevida de qualquer pessoa, inclusive dos próprios desembargadores. E adivinhe, as reclamações contra as distribuições deverão ser dirigidas a quem? Ao primeiro vice, já que é ele que cuida de tudo aquilo que cerca esse ato de distribuição. E, parágrafo 6º, em decorrência de encargo especial, o desembargador poderá, a critério do órgão especial, gozar de isenção ou redução quantitativa na distribuição de processos. Vem cá. O que seria um encargo especial? Ele está numa missão do tribunal para uma coisa muito específica. Acontece muito isso, tá, senhores? De repente, ele faz parte de uma comissão que tem uma carga de trabalho enorme, presidindo talvez essa comissão. E aí o órgão especial não é a critério da presidência, não é a critério do pleno, é a critério do órgão especial. Esse desembargador, em razão desse encargo especial que ele foi atribuído, pode ficar isento da distribuição ou uma redução quantitativa dos processos que em distribuição a ele seria dirigido. Isso em razão de um encargo especial a critério de quem, senhores? Não é da presidência, não é do pleno, é a critério do órgão especial. Artigo 69 é chave. Valeu.